Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no dia 9 de junho, 10º domingo do tempo comum. E hoje a igreja celebra também a festa de São José de Anchieta, chamado Apóstolo do Brasil. Ele viveu de 1534 a 1597. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Naquele tempo, Jesus e os discípulos chegaram à sua casa, em Cafarnaum, e formou-se uma grande multidão em torno da casa, de modo que Jesus e os discípulos não tinham nem tempo para comer. Os familiares de Jesus, sabendo que ele tinha regressado, foram para poder prendê-lo, pois pensavam que ele estava louco. Os mestres da lei, porém, diziam ao povo: ele faz estas coisas pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos diabos. Jesus então respondeu: uma casa dividida por si mesma cairá. Olha, todo reino dividido cairá sobre si mesmo. Toda família dividida também cairá sobre si mesma. E se o reino de Satanás está dividido, ele não sobreviverá, mas cairá. Quem quiser tomar as coisas de um homem forte, deverá entrar na sua casa, aprisioná-lo e depois saquear tudo o que ele tem. Caso contrário, não conseguirá. E eu também vos digo: tudo será perdoado aos homens, seus pecados e suas blasfêmias. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo, esse carregará um pecado mortal, porque este não receberá perdão. E também eu vos digo que quem não está contra mim, está a meu favor. Uma grande multidão estava em torno da casa de Jesus. E alguém foi até Jesus dizendo: sua mãe e os seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus, olhando para aquela multidão, respondeu: mas quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, meu pai, meus irmãos e minhas irmãs. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a nossa liturgia está rica de simbolismos. E é isso que vai educando a minha fé e também vai educando a sua fé. Porque a igreja existe para isso, para fecundar a fé de cada um de nós, para nos ajudarmos a atingirmos a perfeição da caridade. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do Gênesis, onde nós vamos voltar a visitar o pecado de Adão e Eva, que foi um pecado de desobediência. Desobediência porque os olhos de Adão e os olhos de Eva se abriram quando a serpente mentiu para eles, dizendo: sabe por quê que o Criador disse que vocês não devem comer desse fruto da terra? Porque o dia que vocês comerem desse fruto, vocês também serão como deuses. Vocês terão o poder de Deus. Isso abriu os olhos de Adão e Eva, porque às vezes nós queremos ser deuses. Queremos destruir quem nos faz mal. Queremos fazer a justiça por próprias mãos. Queremos ter os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Deus. E esse foi o pecado de Adão e Eva. Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa em Adão, e por outro, Eva também coloca a culpa na serpente, e assim está lançada na história humana a desarmonia, a falta de comunhão. Na segunda leitura da carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai convidar a mim e a você a percebermos que quando sofremos pelo Evangelho, nós também estamos dando a nossa contribuição e participando dos mesmos sofrimentos de Jesus. E diz ele: e tudo isso nós fazemos pela fé que nos conquistou, pela fé que criou em cada um de nós um dinamismo próprio e forte que nos lança, nos impele a servir a Jesus. E diz ele: ainda que passemos por esses momentos turbulentos,
Ainda que sofremos esse instante, nada se compara àquilo que Deus preparou para cada um de nós. Permaneçamos firmes na fé. Permaneçamos com os olhos fixos em Jesus de Nazaré e acorramos diante das nossas fraquezas ao seu poder. Confiemos na sua misericórdia e também no seu poder. E o Evangelho, então, é uma exposição de diversos pontos. Jesus continua a ser perseguido. A oposição a Jesus continua. E principalmente aquelas controvérsias públicas. Ele teve que comprovar a sua posição diante do divórcio de Moisés. Ele teve que comprovar também sua visão diante do pagar ou não o imposto a César. Ele teve que também provar a sua visão própria diante do maior dos mandamentos. Porque o objetivo das autoridades religiosas é destruir a boa reputação de Jesus. É desqualificar o ministério de Jesus. E já que eles não conseguiram por aquelas artimanhas anteriores, passadas do Evangelho de Marcos, então agora eles estão demonizando Jesus. Nós então hoje vamos ver duas provas fortes para Jesus. Duas provas fortes. A desconfiança dos seus familiares, que dizem que ele está louco. Eles vão para agarrá-lo. Eles vão para agarrá-lo porque eles pensam que Jesus ficou louco, que Jesus está louco, desequilibrado. Então ele tem que ser preso, ele tem que ser agarrado e levado para tratamento. Quer dizer, a oposição dos familiares de Jesus a tudo aquilo que ele está fazendo e falando, o seu modo de viver. Diante também desta situação, agora nós temos a oposição dos mestres da lei, que vão demonizar, porque quando nós não concordamos com uma coisa, quando sentimos inveja, nós demonizamos as coisas. Demonizamos pastorais diferentes, demonizamos movimentos que pensam diferentes, demonizamos pessoas que rezam diferentes. Dentro da igreja, então, nós temos um processo de querer desqualificar aqueles movimentos e pastorais que pensam diferentes das nossas ideologias. Queremos demonizá-los, queremos ridicularizá-los, queremos desqualificá-los, e é isso que as autoridades religiosas estão fazendo com Jesus. Ele faz tudo isso aí pelo poder de Belzebu, o príncipe dos Satanás. E Jesus vai dizer então, mas um reino dividido vai cair? Uma família dividida também vai cair? Se o reino de Satanás está dividido, então ele terá que ser destruído porque ele vai cair. E presta atenção nisso, hein? Ninguém pode invadir, roubar as coisas da casa de um homem forte sem antes aprisioná-lo. Jesus é o homem forte. Jesus é a força de Deus, o poder de Deus. Jesus é a salvação de Deus. Então, para poder invadir a sua casa e saquear os seus patrimônios, e o que é o patrimônio de Jesus? É o povo. São seus discípulos. Essa é a riqueza de Jesus. O povo que está caminhando atrás dele, sou eu, é você. Então, para poder invadir a casa, tem que aprisionar Jesus. E o que é aprisionar Jesus, se não desqualificar o seu ministério, ridicularizar a sua missão, demonizar, desqualificar, tirar a credibilidade do seu ministério? E Jesus diz, mas é preciso então fazer a prisão do homem forte? E Jesus diz, todo pecado será perdoado, e também as blasfêmias, mas o pecado contra o Espírito Santo não. E Jesus diz isso porque as autoridades estão dizendo que ele age pelo poder de Belzebu. Quer dizer, eles não confiam no poder do Espírito Santo que age na vida de Jesus. Encerrada essa parte, vem agora a nova família de Jesus, o novo grupo de Jesus, que não nasce do sangue, que não vem pelo parentesco sanguíneo, mas vem pelas forças espirituais, de tal modo que ele vai dizer, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E fazer a vontade do Pai com fidelidade, essa é a missão de Jesus. Eu vim, ó Deus, para cumprir a tua vontade. E fazer a vontade do Pai é a vontade de Jesus para mim e para você. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. São José de Anchieta,
rogai por nós. Paz e bem.